Gente, quero aproveitar, passou agora, né, sobre o Ice Conecta. Coloca para nós aqui atrás, por gentileza, que eu quero chamar a atenção de duas coisas que estão acontecendo, né? E é muito importante para você que tem a oportunidade de ter aí a Unimed Piracicaba, né? Que é muito importante aí para você, para sua vida. Gente, está acontecendo um surto na cidade de virose. A gente está ouvindo falar muito isso. Inclusive, até aqui a gente está um pouco desfalcado até por conta disso, né? O Lucas não está muito bem também. E eu quero chamar a atenção que com isso está aí superlotando, principalmente a área pediátrica, Sistema Único de Saúde e de outros hospitais também. Então eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção, você pai, você mãe, o Ice Conecta, gente. Você que tem Unimed, você tem que usufruir desse serviço que é de excelência. Olha que maravilha, gente. Você vai conversar com um médico, com um profissional, um especialista, direto da sua casa. Direto da sua casa, você vai se conectar através do aplicativo e você vai conversar com o médico. Principalmente em casos como esse. Nossa, eu estou com uma diarreia, estou com um pouco de dor, um pouco de ânsia. Ao invés de você pegar seu carro, por vezes até ônibus, né, ir até um hospital, até o Sistema Único de Saúde, ou até mesmo a Unimed, né, que nós estamos destacando aqui no caso da Unimed, você vai entrar direto, você que tem a Unimed, tem um plano da Unimed, você vai entrar direto com o Ice Conecta, pelo aplicativo. Olha só, gente, nas duas plataformas, né, iOS, aí em destaque para você, você abaixou o aplicativo, se você colocar agora a câmera do seu celular, agora para a TV, você que tem o plano da Unimed, que você faz parte da Unimed, você aponta agora a câmera do celular, já vai direto para o aplicativo, correspondente ao seu tipo de celular. Vai baixar o aplicativo e aí assim, eu não estou me sentindo bem hoje. Ao invés de você pegar o carro e ir até a Unimed, e ali é um plantão, né? Um plantão é emergência. A gente sabe disso, emergência, a qualquer momento, ele pode ter uma emergência gravíssima, que requer todo o empenho de toda a equipe que está ali plantonista, e às vezes não, está mais tranquilo. Para você não correr esse risco de chegar até lá, né, e aí se deparar realmente aí com uma ação até corriqueira, mas para você não, né, que você está no hospital, mas está um empenho tremendo aqui, vai ter que aguardar um pouquinho. Então, evite isso. Baixe o aplicativo e você vai conversar. Estou passando mal, estou com uma dor, estou sentindo uma dor, um mal-estar, fui ao banheiro, estou infelizmente com uma diarreia. Conversa com o médico, já direto da sua casa, na tranquilidade do seu lar. Faça isso. Volto a dizer, está tendo um surto aqui na nossa região, que é uma virose que está somente gastrointestinal, né? Está atacando. Então você já faz o Ice Conecta, já conversa com o médico. Se for o caso, ele vai falar para você ir até o hospital. Caso não, ele já vai ali mesmo fazer a consulta e todo o trâmite que você tem que fazer através da telemedicina. Gente, usufrua desse serviço de excelência da Unimed Piracicaba. Abre mais uma vez a tela, aponte seu celular direto aí para o QR Code que está na sua tela, você já vai baixar o aplicativo e você vai ter toda essa tranquilidade, certeza de um ótimo profissional lhe atendendo, tá bom? A Ice Conecta é a telemedicina, a inovação também presente em Piracicaba, na Unimed Piracicaba. Já que nós estamos falando sobre isso, um telespectador mandou um áudio para nós que eu quero compartilhar, porque tem a ver com o nosso querido Ari Pedroso e com toda a equipe da Unimed Piracicaba. Presta atenção nesse recado, vai lá. Boa noite, Neto e Maria. Aqui é o Pedro, esposo da Suzy. Quero agradecer a toda a equipe, né, do Hospital Unimed, do Dr. Ari Pedroso, principalmente, que foi o médico que fez a cirurgia na minha filha, né, uma cirurgia de colestectomia, que é a vesícula, retirada da vesícula, né? E foi muito bom atendimento, né? Como o Dr. Carlos Youssef passou falando com vocês aí, né? E o meu genro escolheu o Hospital Unimed para fazer a cirurgia e escolheu o Dr. Ari Pedroso, que eu também conheço. O Dr. Ari Pedroso, já trabalhei no Hospital Unimed e foi bem acolhido, um atendimento muito bom. Hoje ela se encontra na casa dela já, muito bem também. Então eu quero agradecer somente o Dr. Ari Pedroso e toda a equipe por tudo que eles fizeram, e principalmente o Dr. Carlos Youssef,
que realmente ele falou na televisão e cumpriu, está se cumprindo tudo que ele falou, que o atendimento está sendo muito bom agora. Muito obrigado e boa noite. Seu Pedro, um abraço para o senhor e para a esposa, uma ótima recuperação. Que bom, né? Que bom essa manifestação do senhor, é sempre muito bom. A gente sabe que a equipe, né, é excelente, a gente só tem elogios, né? A equipe dos médicos, enfermeiros, toda a equipe da Unimed sempre com... o pessoal se manifesta com muito elogios, né, com todo carinho e atenção, em especial o cara, doutor Ari Pedroso, né? Então um abraço para você, viu, seu Pedro, boa recuperação para a esposa, e esse recado será entregue a toda a equipe da Unimed Piracicaba, tá bom? Aproveitando então que nós falamos da Unimed, vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Dr. Lucas Cavalieri, ele que é coordenador da área bucomaxilofacial do Hospital Unimed Piracicaba. Seja bem-vindo, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Olá, Neto, boa noite telespectadores. Agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite para falar um pouquinho da nossa especialidade, da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Agradecer o espaço que a Unimed nos dá para realizar essas cirurgias, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui no programa. Bom, obrigado. Obrigado. Claro que hoje a gente vai conversar, você que está em casa também participa, através do nosso WhatsApp, através do nosso telefone. Olha só, gente, vamos falar do Dia Mundial da Saúde Bucal, que é tão importante, né? Saúde importantíssima, né? Tratar bem, né? Toda a sua região aqui da boca, dentes, a língua, enfim, né? Gengiva, que é tão importante, mas claro, vamos destacar a questão dessa cirurgia. Eu estava falando agora, né, com o Lucas, doutor Lucas, falando, doutor, olha, eu tenho uma experiência de um amigo, né, que foi incrível, né? Eu estava compartilhando com ele, quero compartilhar com você que está em casa, né? Eu não vou saber o termo técnico, mas ele tinha essa parte aqui debaixo do queixo um pouco para frente. Como é que chama isso, doutor? Quando tem essa... O diagnóstico inicial é de deformidade dentofacial. Uhum. Então, no caso de queixo para frente, a gente chama Sim. de prognatismo. É uma mandíbula avançada. Exatamente. E o tratamento é cirúrgico. Exatamente. E o nome da cirurgia é cirurgia ortognática. E hoje o Hospital Unimed Piracicaba é uma das referências nesse tipo de tratamento na nossa região. É uma que mais acontece, então, esse tipo de correção. É a cirurgia que a gente mais realiza no nosso hospital hoje. Doutor, olha, para você que está em casa, vocês não têm ideia, ele tinha esse problema, dificultava de dormir, ele roncava muito, a respiração dele era bem complicada. Ele falou, Neto, eu consegui, vou fazer essa operação então, né? Enfim, ele fez a operação, a vida dele mudou, doutor. Não, mudou completamente. Muda completamente, até porque a cirurgia ela é guiada por uma tríade, que é a estética facial, a correção da questão oclusal, do encaixe dentário e a questão respiratória. Então, quando você corrige o problema do paciente, você tem melhora desses 3 pontos. Perfeito. Olha, eu estava até contando aqui para você que está em casa, além de toda essa questão física que melhorou bastante, teve um aspecto importantíssimo que foi a questão do bem-estar dele. Ele está feliz com a aparência dele agora, doutor. Tanto que isso reverberou na vida pessoal dele, ele mudou de emprego. Hoje ele é apresentador. Ele apresenta um programa na TV a partir dessa grande mudança que ele teve na vida dele. E literalmente, quer dizer, é uma operação que hoje, por exemplo, a Unimed Piracicaba ela faz com grandes especialistas, são profissionais de extrema qualidade que a Unimed tem e que muda a vida, muda fisicamente e muda também nessa questão da autoestima. É perfeito, né? E falando um pouquinho dos cuidados, falando um pouquinho dos cuidados, a gente... acho que hoje mais, né, doutor? Mas a gente fala da saúde bucal e aí tem certas doenças que estão relacionadas. Não é só a cárie, viu, gente? Tem doenças que ela começa na boca e pode se estender para o corpo todo. E além desse aspecto, é também o aspecto da autoestima também, né? Uma pessoa que ela tem os dentes bem tratados, bem cuidados, a aparência dela também contribui para o bem-estar dessa pessoa, né, doutor? Não, com certeza. A boca é só um dos pontos que são avaliados dentro da nossa profissão. Uhum. Então, a estética de todo o rosto, de toda a face, a estética do dente, o posicionamento de dente, o posicionamento de língua, isso faz total diferença na qualidade de vida e no aspecto psicossocial.
Então, por exemplo, os pacientes que não têm os dentes mutilados ou que não têm dentes, são pacientes que têm uma autoestima diminuída, têm uma convivência social um pouco mais complicada, e se você consegue reabilitar esse paciente, você tem uma melhora da qualidade de vida dele, com certeza. Perfeito. Olha, nós estamos ao vivo aqui, Dr. Lucas conosco, você pode conversar, pode mandar o WhatsApp, pode ligar se você quiser fazer alguma pergunta, alguma observação. O Bruno vai colocar na tela para você participar. 991411048. Hoje o quadro da Unimed, estamos falando sobre a saúde bucal. Doutor, qual que é a idade, o início, né? Qual que é a idade da criança que ela tem que procurar o profissional, né, para saúde bucal? Qual que seria o aconselhamento do senhor? Bom, os cuidados com a boca já começam no neonato, na criancinha que nasceu. A língua tem que ser higienizada, palato, o céu da boca, né, tem que ser higienizado, as bochechas. Então a mãe vai ter o cuidado ali com uma gaze enrolada no dedinho e higienizar bem a boca. A partir do momento que começa a nascer os famosos dentes de leite, que são os dentes descidos, é interessante já começar a levar essa criança para uma avaliação clínica, ou às vezes com um ortodontista, que é aquele especialista que coloca aparelho nos dentes, para ver se existe alguma alteração de posicionamento. E aí pode, de repente, começar algum tratamento na questão de correção de posicionamento desses dentes. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui, pode fazer sua pergunta, 991411048. Falando sobre alguns problemas, até corriqueiros e comuns aqui, a questão do bruxismo, né? Que é você ir raspando os dentes, apertar os dentes. Às vezes durante a noite acontece isso, mas também durante o dia, né? Que a gente não percebe. Vamos falar um pouquinho, por que acontece isso, doutor? Por que tem essa causa? Olha, essa é uma boa pergunta. O bruxismo, ele é um hábito parafuncional, é um hábito fora da função, que consiste no ranger dos dentes. O paciente a pessoa encaixa os dentes e começa a ranger em todos os sentidos, simulando os movimentos de uma bruxa mesmo, o barulho de bater de bruxa, por daí o termo. Normalmente é ocasionado pelo estilo de vida. A pessoa que é muito acelerada ou que tem algum transtorno de ansiedade, que é extremamente preocupada, que vive algum estresse no cotidiano, ela acaba descontando tudo isso durante o sono. Durante o sono. Exatamente. E a boca que vai reagir, então. E a boca que vai reagir. E isso leva a inúmeras consequências. Fraturas de dente, desgaste dos dentes, dores de cabeça, que a gente chama de cefaleia tensional, dores articulares, enfim. O número de problemas aumenta demais quando o paciente apresenta um hábito parafuncional. E agora quando a gente pensa, né, como é que eu consigo solucionar isso, né? Ter uma vida mais tranquila. A gente não consegue ter uma vida mais tranquila, né? Quer dizer, o dia a dia, a gente acabou de falar agora há pouco aqui sobre uma confusão que infelizmente, né, você viu, você estava aqui, acho que você ouviu, né, Lucas? Uma briga de trânsito, por exemplo. Então, o trânsito nos deixa tenso, o trabalho nos deixa tenso, uma prova na faculdade, o vestibular, tudo isso vai reagir depois à noite nessa região. Eu não consigo me livrar desses problemas, são problemas da vida moderna, mas como é que eu consigo, então, tratar essa consequência que é o bruxismo? Olha, o bruxismo não tem cura. Nós temos alguns tratamentos para mitigar os efeitos deletérios do bruxismo. O primeiro deles é mudar a questão psicossocial. Perfeito. Às vezes fazer tratamento psicoterápico. O dele, pessoalmente, vai trocar o microfone. Programa ao vivo, acaba a pilha, é assim, né? Tá na mão já, beleza. Pode retomar, Lucas, por gentileza, por favor. Então, o bruxismo não tem cura. O bruxismo tem tratamentos para minimizar os efeitos deletérios causados por ele. Então, por exemplo, controle psicoterápico com psicoterapeuta, exercício físico, fundamental. Exercício físico vai ajudar a não ter essa... Vai, porque você acaba relaxando, você libera uma série de neurotransmissores, de hormônios que acaba relaxando. Você dorme melhor. Existem aquelas plaquinhas que a gente chama de dispositivos interoclusais, uma plaquinha para dormir, que é popularmente conhecida, para diminuir a força, e pode, num escalonamento, tratar com toxina botulínica, o famoso Botox, que é uma marca comercial. Que bacana, quer dizer, isso ajuda a relaxar essa região também, né? Exatamente. Agora, a placa ela é muito usada, é muito importante usar, porque a placa ela evita o atrito entre um dente e outro, né? Isso, na verdade essa placa ela é encaixada na parte superior ou na inferior e ela tem uma das faces lisa. E isso promove um miorrelaxamento, um relaxamento do músculo. Olha só. Então é muito usado, é o tratamento inicial sempre dos casos de hábito parafuncional. Muito bom. Nós estamos ao vivo aqui com o Dr. Lucas,
Dia Mundial, dia 20/3, Dia Mundial da Saúde Bucal. Como é que anda a sua saúde bucal, hein? É importantíssimo, né? Como o doutor já falou, não só a questão da saúde em si na própria boca, mas no corpo inteiro. Também essa questão da autoestima sua, como é que tá os seus dentes, está tudo em ordem. Então você pode participar conosco aqui, viu? 991411048. Tem pergunta chegando para nós? Tá na tela? Pode ser, Ana? Eu leio aqui, pode abrir para nós. Foi, tá fora? Aí, abriu para nós. Obrigado, tá aqui, ó. Boa noite, acordo todo dia com dor de cabeça, pode ser bruxismo? Tá aí o assunto que a gente está falando. Maria Beatriz é a pergunta. Lucas, essa dor de cabeça constante, que é o caso da nossa telespectadora Beatriz, ela pode ser, a causa pode ser na região da boca? Maria Beatriz, obrigado pela pergunta. Com certeza. Um dos principais músculos mastigatórios do fechamento da boca é chamado músculo temporal, que ele se insere aqui na lateral da cabeça. Ele vem daqui de cima, é isso? Vem daqui de cima. Ixi. E quando ele contrai, ele fecha a boca. Uhum. Então, o paciente que sobrecarrega essa musculatura acaba tendo uma disfunção, acaba tendo dor, acaba tendo problema de movimentação. Então, acordar com dor pode ser realmente um sintoma que o paciente relata e ele passou a noite inteira trabalhando esse músculo, excesso de exercício. Aí vem essa dor e aí ataca a dor de cabeça. Agora, aí no caso é tratar o bruxismo para diminuir a dor de cabeça. Não adianta ficar tomando aí, né, uma dipirona para tirar a dor logo cedo, né? Não, a automedicação não é legal. É totalmente contraindicada. A gente entra com medicação, a gente tem um protocolo específico para esse tipo de dor. Sim. Quando a dor é extremamente intensa e numa situação aguda. O principal do tratamento do hábito parafuncional é você controlar o que causa. A ansiedade, o estresse, a vida corrida de sempre. Então isso é o principal. Medicar, se automedicar, sempre contraindicado. Perfeito. Doutor, eu queria que você falasse para nós agora ATM. O que seria ATM, né? E se isso pode gerar um problema mais sério, né? Se o senhor explicasse para nós. Essa é uma pergunta interessante. Os pacientes perguntam o que é. Doutor, eu tenho ATM. Ainda bem, todos nós temos ATM. ATM significa articulação temporomandibular. Okay. É a articulação da mandíbula com a base do crânio. É essa articulação que faz todo o movimento de abertura, fechamento, ou seja, ela está relacionada diretamente com todas as funções da boca. Tá? Então, o que acontece? Essa articulação, com qualquer outra articulação do corpo, ela pode sofrer sobrecarga. Por exemplo, se você ganha muito peso, você pode ter uma repercussão no joelho. Perfeito. Se você tem bruxismo ou apertamento dentário, você pode sobrecarregar a articulação. E aí começam a aparecer os problemas, as patologias intra-articulares, que também é um percentual pequeno, cerca de 2% dos casos, requer tratamento cirúrgico. Ok. Então, e aí, no caso, a gente está vendo uma imagem aqui, pode abrir ela inteira, que essa parte de cima em vermelho seria o músculo, é isso, doutor? Isso, perfeito. Essa parte em vermelho é o músculo pterigóide lateral. Ele que faz o movimento de abrir e fechar a boca. Esse faz o movimento de abertura. De abertura. Então, quando ele contrai... tem músculo para abertura. Tem vários. Olha só. E músculo para fechamento. Esse faz a abertura. Aham. Então, quando ele contrai a mandíbula, o côndilo mandibular, a articulação é puxada para frente, junto com o disco articular, como se fosse o menisco do joelho. Okay. E aí a gente tem a abertura total da boca. Quando esse músculo relaxa e os outros fazem a contração, por exemplo, o temporal, o paciente fecha a boca, a pessoa fecha a boca. Agora, quando acontece, aproveitando que eu estou com essa imagem bacana que a gente está vendo, quando acontece de deslocar essa mandíbula, ela ficar deslocada e a pessoa não consegue fechar a boca, por que acontece isso? Na verdade, nós temos dois tipos de deslocamento. Existe esse deslocamento, que é a luxação mandibular. Acontece muito em mulher com frouxidão ligamentar. Então, aquelas pessoas hiperelásticas que encostam a mão no chão, Sim. Ela tem maior flexibilidade também nessa articulação. E aí, essa articulação ela pode ir tanto para a anterior que ela perde a capacidade de voltar. Aí, normalmente, procura a gente no pronto-socorro para a gente poder colocar no lugar. Quando essa luxação acontece várias vezes, existe uma cirurgia para remover a parte óssea ali da eminência articular para movimentar de forma mais livre e não ter o impedimento de voltar. Tem o outro ponto, que é quando o paciente tem um travamento com a boca fechada. Então ele não consegue abrir. E quando isso acontece? Quando o disco articular, que é aquela estruturinha que tem no meio da articulação, desloca para frente. E aí, a hora que você vai abrir, o disco é uma barreira.
Então Olha, o paciente então fica preso ali. ele não consegue ter amplitude máxima de boca. Abre a boca cerca de 1,5 cm, 2 centímetros. Puxa vida. E aí é sempre com cirurgia que vai resolver, doutor? Normalmente a cirurgia não é a primeira etapa. Tá. A gente entra com fisioterapia, relaxantes musculares. Isso também é para dor, porque se eu estou sentindo dor, eu vou ter também. todo esse processo antes da operação, né? Sempre. A cirurgia nunca é a primeira escolha, a cirurgia é sempre a última. Quando os tratamentos clínicos falham, aí a gente parte para algum procedimento cirúrgico. Muito bom. Estamos conversando com o doutor Lucas aqui, falando sobre saúde bucal, tão importante para todos nós. Você participa conosco, tá? 991411048. Chegando mais uma pergunta, é da Cris. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Queria saber o que leva uma pessoa a ter apneia? Boa pergunta, hein? Pois não, doutor. Cris, excelente pergunta. A apneia talvez seja hoje uma das principais causas de óbito em pessoas acima de 50, 60 anos. Uma das principais causas de óbito durante o sono. O que acontece? A apneia são paradas de respiração durante o sono. Pode acontecer simplesmente por retroposicionamento da língua, a língua vai lá e obstrui, ou o que mais comumente tem, cerca de 20% da nossa população tem alguma deformidade no rosto. Então, por exemplo, se você tem a mandíbula um pouquinho retraída, o espaço da boca é pequeno, ocorre uma obstrução da passagem de ar na via aérea superior e aí o paciente tem algumas paradas de ventilação durante o sono. Chega a cair a saturação de oxigênio no sangue, que é de 99%, pode chegar até 80%, 85%. Nossa, então, é exatamente o que mostra essa imagem aqui. Nós temos um fluxo de ar que entra pelo nariz ou entra pela boca e passa nessa região chamada de orofaringe. Tá? Quando a mandíbula é pequena, ocorre um relaxamento de todos esses músculos e aí essa parte dessa musculatura de língua, musculatura supraioide, acaba caindo e colabando essa parte da orofaringe. E o ar para de passar. Então o paciente literalmente para de respirar durante a sono. Isso é quase um relaxamento dessa parte? Relaxa, durante o sono você está relaxado. Você está relaxado, aí ela deita, fecha. Exatamente. Aí um dos mecanismos para o paciente voltar a ventilar é dar aquelas engasgadas, muito comuns, dar aquelas engasgadas durante o sono. Muito comum a gente perceber isso. A engasgada é uma resposta do sistema nervoso central para que você volte a ter contração e melhore a passagem de ar. Olha isso, gente. E aí a pessoa quando não tem esse alarme, aí é o perigo realmente chegar a óbito. Na verdade, não é morte por asfixia. O que acontece é todo o catabolismo que ocorre por causa disso. O paciente que não ventila direito, ele tem aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, aumento de pressão arterial. Então, muitas vezes ele pode ter um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. Puxa vida, que perigo. E aí, assim, tudo isso que a gente está colocando, o paciente tem que prestar atenção. Às vezes, nesse caso aqui, a pessoa que tem apneia, ela quase não percebe. Ela acorda cansada, ela acorda mal-humorada e ela não percebe o que é. Geralmente a companheira que percebe. Ó, tem uma hora que você deu uma engasgada, que você me acordou. Tá tendo essa reação, né? E aí tem que procurar o profissional, né, doutor? Tem sim. Roncos muito altos, presença de olheira, sonolência diurna, assim, qualquer coisinha senta, tá com sono, você pode desconfiar que é um sono mal dormido e normalmente por diminuição da oxigenação dos nossos tecidos durante a noite. Como é que faz o exame para saber se a pessoa tem apneia? A gente costuma fazer na clínica tomografia para ver a permeabilidade dessa via aérea, mas o exame necessário, o exame principal é chamado polissonografia. Então o paciente vai numa clínica de sono, ele é monitorado, toda a parte muscular, parte respiratória, oximetria, e ele passa essa noite lá e ele é monitorado durante todo o sono. E aí o médico responsável avalia quantas paradas ele teve durante todos os estágios do sono. E aí essas paradas, o tratamento, ele é cirúrgico? Assim, existem uma graduação. Tá. Apneia leve, moderada e severa. Apneias moderadas e severas, o melhor tratamento é correção de posição de maxila e de mandíbula. Perfeito. É avançar todo o sistema estomatognático, maxila e mandíbula. Quando você puxa tudo para frente, os músculos da faringe, eles abrem, dilatam e estudos científicos mostram um aumento de 60% a 70% de orofaringe com esse tipo de cirurgia. Existe um aparelho que você coloca como se for com a placa? Existe esse aparelho também ou não? Existe uma placa chamada placa de apneia, que você encaixa em cima e embaixo e ela protrui um pouco a mandíbula. Qual que é o grande problema? A protrusão é pequena
e isso causa muita disfunção articular. Então acaba caindo em desuso. Tem um outro aparelho usado em apneia moderada e grave chamada CPAP, que é como se fosse uma bomba, um aparelho que infla, ele joga o ar para os pulmões do paciente. Seria mais ou menos assim uma figura como um piloto de avião usa, aquela máscara, é isso? Exatamente. Então é uma pressão positiva de ar que vai insuflando e aí o ar passa aquela resistência da musculatura. Qual que é o grande problema? 50% das pessoas que usam o CPAP no primeiro ano já desistem, já abandonam. Porque é algo muito grotesco aqui, né? Existe o problema marital, né? Assim, você não consegue dormir com o seu cônjuge por causa desse aparelho. Puxa. Então, acaba que em 2 anos quase todo mundo abandona o tratamento. Perfeito. Estamos ao vivo aqui. Olha, vamos falar sobre a questão da mordida também, a mordida errada, o que é isso, como é que trabalha. Só que antes, vamos para a participação do público. Tem prioridade aqui no programa Piracicaba agora. Boa noite, doutor. O que leva a gente a ter um esporão? Quem está fazendo a pergunta? Alessandra, né? Pois não, Leandro. Está chegando mais perguntas ali. Pois não, doutor. Esporão. Confesso que eu estou ouvindo pela primeira vez isso. O que seria? Olha, é uma pergunta, eu acho, mais direcionada para ortopedista. Ok. Normalmente, traumas em calcâneo, no ossinho do calcanhar, pode causar uma sobressaliência óssea. Certo. Isso é chamada de esporão. Como se fosse um esporão de um galo. Exatamente. Aham. Mas, na nossa articulação, na temporomandibular, da nossa especialidade, sobrecargas também pode causar pequenas saliências. A gente chama de osteófitos. Coloquialmente conhecido como esporão também. Exatamente. Perfeito. Pode perguntar, 991411048. O Lucas falou para nós, Neto, vou ficar aqui até as 9 horas. Não, brincadeira. Mas se quer participar, pode participar. Aproveite a presença aqui do doutor. Pode mandar sua pergunta, 991411048. Vamos falar da mordida, né? Mordida errada. Né? O que seria isso? Como é que corrige? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Esse é um problema que aflige 70% de toda a população. As alterações de mordida, as alterações de encaixe dentário. Nós vamos ter, isso é chamado de maloclusão. Okay. A maloclusão ela pode ser o que a gente chama de classe 1, que é um encaixe dentário mais normal, né? A classe 2, que é quando a parte inferior é para trás em relação ao superior, e a classe 3, quando o queixo é para frente. Que aí a gente, que é o caso do prognatismo, exatamente. Quando a alteração do encaixe dentário é somente dentária, sem envolver osso, o tratamento é feito com o colega ortodontista. Então ele vai lá, coloca o aparelho, corrige a posição desses dentes. Só que desses 70% que tem alteração dentária, 20% tem alteração esquelética, ou seja, da base óssea que sustenta o dente. E muitas vezes o aparelho não é suficiente. Então é colocado o aparelho para melhorar o posicionamento dos dentes e aí a gente entra com a cirurgia ortognática para corrigir posição de maxila e de mandíbula. Tá? Perfeito. Estamos com a imagem aí ilustrando, dá uma olhada. Né? Essa imagem mostra o que é uma maloclusão classe 3. Tá? Então aqui a gente consegue ver que o primeiro molar inferior ele está para frente em relação ao primeiro molar superior. Então isso é a classe 3. A repercussão na região anterior é que o incisivo inferior ele está para frente. Exatamente. E aí ocorre normalmente uma combinação de deformidade de maxila com deformidade de mandíbula. Aqui, doutor, vou arriscar, o senhor me corrige, por exemplo. A gente está vendo o último dente ali, que não tem nenhum embaixo. Mostra ali, Thiago. O último dente. Esse dente ele tem uma tendência natural a cair. Tô certo ou não? Exagerei? Eu acho que você já fez odontologia, né? Não fiz. Só apresento o programa. Não, porque a gente sempre ouve falar isso, né? Quer dizer, o que mantém, né? Mas acontece mesmo, não tem nada para segurar ele vai descendo. Acontece. Olha só. É um movimento natural, a natureza. Quando você não tem o dente antagonista, a tendência é que o superior ou inferior ele busque contato com esse antagonista. Se não tem antagonista, ele extrui. Então ele baixa. Olha que perigo. E isso acontece quando você perde um dente. Então se você perde esse molar aqui, a tendência é que esse segundo molar incline para frente. Para poder buscar o espaço. É a natureza. Conjunto, é uma banda perfeita. Você não pode tirar nenhum instrumento dessa banda, que desafina. Né? E aí desafina gerando outros problemas, que tem um dente que vai para o lado, outro que desce. Por isso é tão importante, né? As pessoas não dão, é só um dente no fundo que eu extraí. Gente, tá gerando problema para a boca inteira. Exatamente. Fica todo mundo perdido ali na fanfarra, né? Tem que estar todo mundo junto.
Né? Muito bom, doutor. Mais participação, Ana? Bora ver então aqui mais participação. Vamos lá. Boa noite, Piracicaba agora. Muito boa noite. Eu queria saber se uma pessoa corta a boca com um disco refratário. Vamos saber o que é disco refratário, que eu não sei. Tem recuperação normal? É o Dimas? Pois não. Se for o disco que eu tô pensando, foi um trauma, né? Foi um ferimento corto-contuso. E aí, assim, você pode ter recuperação normal, como pode não ter. Depende do tipo de corte, depende de laceração das bordas que esse corte teve, depende se teve perda de substância ou não. Então, o tipo de lesão, o tamanho da lesão vai implicar no tipo de reparo cicatricial que o paciente vai ter. Perfeito. Normalmente, lesões muito extensas com perda tecidual formam uma grande quantidade de fibrose. Então, é um tecido cicatricial que não tem a mesma função do tecido normal. E aí, sim, pode ter limitação de algumas funções. Ok. Vamos tirar algumas dúvidas agora rápidas aqui, doutor. Eu vou falando para você vai falando, Neto, sim, claro, funciona ou não funciona. Bom, a gente está vendo na internet uma chuva de coisas que, no meu ver, algumas coisas são legais, como sempre, a internet é isso, outras coisas são absurdas, né? Como um produto que você pega lá, que você fala, meu Deus, ele está passando isso nos dentes, né? Vamos falar sobre isso. Creme dental que jura na embalagem que vai clarear seus dentes. Produtos como carvão não sei o que para você passar no dente, que vai deixar seus dentes branquinhos. E se não der certo, você vai ter produto para fazer o churrasco no final de semana. Isso funciona ou não, doutor? Fala para quem está assistindo a gente. Neto, não é a minha especialidade, mas do pouco que eu sei, esses cremes dentais, esse tal do carvão que usa para higienizar, para escovar, tal, para clarear, na verdade o creme dental tem partícula que promove um desgaste no dente. Funciona como uma lixa? Exatamente. Aí Nossa. você tira aquela camada superficial do dente com essa lixa, com esse desgaste, clareando. Então, assim, não recomendo. Recomendável. E nenhum dentista vai recomendar. Você está ferindo o dente. Exatamente. Você está tirando a proteção do dente, que é a camada de esmalte, que é a parte mais dura do dente. Existem inúmeras outras técnicas para clarear dente. Aí o cirurgião dentista clínico pode orientar o paciente. Alguns ácidos específicos, clareamento com laser. Feito com acompanhamento no consultório, né? Claro. Sempre tem que ter o acompanhamento do profissional. Perfeito. Muito bom. Falando em geral, assim, Lucas, fale para nós qual seria o hábito saudável para a gente ter, né, os dentes e a saúde bucal em dia. Né? Eu queria que você desse agora o recado, já finalizando a sua participação, de suma importância, para quem está em casa. Né? Às vezes, papai e mamãe não têm o hábito correto, e criança, adolescente vai pegando o hábito do pai e da mãe. É assim, né? A gente é um poço que vai sugando, né, hábitos bons e ruins. Então eu queria que você desse uma orientação geral para quem está em casa, por gentileza. Bom, na boca nós temos mais de 600 tipos de bactéria, vírus, fungos que podem causar inúmeras doenças. Todos nós. E qualquer desequilíbrio nessa relação patógeno e hospedeiro pode levar a inúmeras doenças, desde pequenas inflamações gengivais, perda de volume ósseo ao redor de dente, que a gente chama de periodontite, inclusive pneumonias. Então, bactérias da boca já é mais comprovado que são a principal causa de óbito em UTI em paciente com ventilação mecânica prolongada. Lucas, então, isso é tudo causado por bactérias uma bactéria da boca vai me causar pneumonia. Exatamente. Olha. Então, assim, nós temos trabalhos de UTI, UTI, inclusive no Hospital Unimed Piracicaba, que o patógeno que causa muita pneumonia grave, normalmente são patógenos que vêm da boca. Puxa vida. O paciente fica muito tempo entubado, com algum quadro mais grave, e aí ocorre uma deterioração da higiene bucal, e esses patógenos da boca, que antes estavam em equilíbrio, acabam causando pneumonia. E aí o paciente vem a ter complicações respiratórias. Então isso é muito comum de acontecer. Por isso a equipe da Unimed faz justamente a atenção total no paciente que está entubado, o cuidado com a saúde bucal desse paciente, né? Sim, na Unimed nós temos dentista clínico que fica na UTI e avalia todos os pacientes para diminuir essa chance. Puxa vida. Muito bom. Doutor Lucas, obrigado pela sua participação. Você deu uma aula para todos nós aí de cuidados, de bons hábitos, né?
E aquele recado sempre, né? O dentista é um grande amigo da saúde, né? Com certeza. Desde criancinha até o senhor aí que já está na terceira idade, tem que ir ao dentista regularmente para manter a saúde, não só da boca, né? A saúde bucal, mas do corpo inteiro, né, doutor? Exatamente. Começa pela higienização, né? São 4, 5 higienizações por dia e isso é para todo mundo. Não fica achando que não acontece com você, porque acontece. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bom. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e estou sempre à disposição do programa ou do Hospital Unimed para contribuir de alguma forma. Muito obrigado. Tá aí o nosso quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba.